Em seu depoimento à CPMI dos atos golpistas, o tenente-coronel Mauro Cid teve um texto que repetiu a exaustão. Tudo isso para evitar falar algo que o incriminasse. Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero as minhas manifestações iniciais, entendendo que em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas corpus, permanecer em silêncio. Neste momento, com devido respeito a Vossas Excelências, passo a esclarecer os motivos da postura que adotarei ao longo dessa sessão. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, é importante destacar que sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento, em pelo menos 8 investigações criminais, sendo elas a suposta participação e incitação dos atos de 8 de janeiro, a suposta falsificação de cartões de vacina, a suposta fraude na retirada de presentes recebido pelo ex-presidente, supostas irregularidades em pagamentos recebidos em nome do ex-presidente e ex-primeira-dama, o suposto vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, a suposta divulgação de notícias inverídicas, fake news, o suposto envolvimento em milícias digitais e o suposto envolvimento em atos antidemocráticos realizados no ano de 2019. Esclareço essa questão para que Vossas Excelências compreendam que as investigações que recaem sobre minha pessoa vão além do escopo dos atos que envolvem os tristes episódios de 8 de janeiro. Por esse motivo, inclusive, diversos outros questionamentos que poderiam ser feitos para além desse contexto fático também não podem, por respeito ao Poder Judiciário, serem esclarecidos na condição de testemunha, pois, como demonstrei, sou formalmente investigado. Exatamente por isso, minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo, em razão da minha condição de investigado, que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio, em relação a questionamentos que possam me incriminar, ou seja, justamente aqueles que estão correlacionados às investigações criminais. A ordem foi parcialmente concedida pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos, abro aspas, concedo parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam incriminá-lo. Quanto ao contexto das apurações, também por respeito ao Poder Judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sobre as condutas que me são imputadas, e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções. Por outro lado, e sendo algo que não representa a minha opinião pessoal, mas sim a convicção de um órgão de Estado sobre a prisão preventiva a qual estou submetido, tomei conhecimento que a Procuradoria-Geral da República se manifestou da seguinte maneira, diz a PGR, nas folhas 3827 e 3828 da petição 10.405, abro aspas, por fim, salienta-se que finalidades que já se entendiam vedadas passaram a contar com disposição expressa, por se considerar que a segregação cautelar não pode ser determinada como antecipação de cumprimento de pena, como decorrência imediata da investigação, deflagração de ação penal. Artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, de que resulta proibida a chamada prisão para averiguação. Fecho aspas. Ou seja, a PGR concluiu pela necessidade imediata da revogação da prisão que me é imposta há 70 dias, por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a revogação da minha prisão foi indeferida. Por todo exposto, e sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedida em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Posso me intrometer na conversa de vocês dois? Parabéns pela leitura, camarada. Eu quero propor um bolão. Quero propor um bolão. Opa.
Quantas vezes ele vai repetir aquele texto antes dele decorar? Se é que ele vai decorar. Ele é incapaz de Não decorar vai o texto. Eu tô aqui há Também menos acho de que ele não 20 vai. minutos e ele já leu. Ele tá lendo uma única frase num papel pequeno, ele já leu ela errada de umas 15 formas diferentes ao mesmo tempo. Tá? Ele é completamente incapaz. Ele não vai decorar o texto. E de tempos em tempos, ele precisa, igual um cachorro, receber um reforço positivo. Você vê que o advogado dele chega e fala assim, boa, Sidão, e bate a mãozinha nele e fala assim, continua calado. Calado, bom menino. Repete ali ele. Novamente. E é isso. Não vai passar disso hoje, não. E olha que eu acho que não foi nem só o advogado. O ex-ministro da Ciência já passou por trás e deu um tapinha nas costas. E teve em algum momento uma moça de rosa passou na frente da mesa e bateu continência para ele. É isso, né? O pessoal também tá tentando. Que é aquela coisa, né? É um misto de agradecimento e ameaça, né? É aquela coisa, ótimo, Cid. Seus parentes, por enquanto, continuam vivos, né? Que bacana. Ó, que doideira. Né? Gente, isso é milícia, gente. Isso é milícia. A gente sabe muito bem. Vamos lembrar, ao longo do governo Bolsonaro, o sem número de queima de arquivos que já tivemos, né? A milícia tem uma longa tradição de queima de arquivo. O cara deve estar... Ô, bicho, não passa o 5G da minha vacina chinesa nesse butico aí agora. Queria só acrescentar, gente, que é isso que a gente vai ver acontecer pelo dia de hoje. Temos, pela nossa experiência na cobertura de comissões parlamentares de inquérito, essa percepção de que quando o depoente não responde e abusa do texto legal, a repetição do texto legal para se defender, para ocupar esse tempo, a oposição vai por esse caminho. Não mais pergunta, apenas discursa, com todos os podres da pessoa expostos diretamente em seu nariz. Isso significa que o maior jogador do dia hoje tem que ser o switcher da TV Senado ou da TV Câmara, que tem que focar na cara do Mauro Cid justo nas horas que os melhores podres assim estão sendo expostos, hein? Eu acho que eu vou lá no site da TV Câmara e vou pedir assim, galera, mostra a cara dele para mim, que eu quero ver a cara dele, pô. É o melhor que a gente vai ter hoje, um pouquinho de constrangimento. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.